Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E até que enfim chegou a primavera. E com a primavera chegam as flores, gente. E aqui no orquidário não está diferente. Muitas flores em minhas orquídeas, algumas já em plena floração, outras terminando, outras ainda vão florescer, mas está muito bonito esse ano a floração das minhas orquídeas, dos mais diferentes tipos, das mais variadas tonalidades. Então, se você quer ter uma floração assim bonita, espetacular no seu orquidário, preste atenção nas dicas que eu vou passar para você. São dicas valiosas, gente, super importantes. Fique até o final do vídeo, já deixa o like, se inscreve se não é inscrito e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. A primeira regra que nós temos que ter quando estamos falando em ter uma bonita floração, uma bela floração, é a questão da luminosidade. As orquídeas, elas vegetam em boa parte as regiões tropicais do globo, ou seja, regiões de boa luminosidade. Então nós precisamos oferecer para elas essa característica de seu ambiente. Boa luz, né? Luminosidade entre 50% a 70% é o ideal para que as orquídeas floresçam bem. Então ter sombrite em cima das orquídeas possibilita, né, que o sol não queime elas diretamente, porque elas ficam ficam abaixo da copa das árvores, né, nos troncos das árvores, se protegendo das horas mais fortes do sol. Mas a luminosidade é super importante, elas recebem luz em boa parte do dia, a claridade é super importante para que elas floresçam. Então, ter essa claridade em seu orquidário é importante para que nós tenhamos belas florações durante todo o ano. E essa claridade ela vai possibilitar, né, o desenvolvimento melhor da planta. Outra coisa importante que devemos levar em consideração para que as orquídeas elas se desenvolvam bem e para que elas consigam, né, soltar belas florações durante o ano é a questão da umidade. Né? Sempre levar em consideração as características de cada espécie, mas de modo geral as orquídeas elas gostam de um ambiente mais úmido, né, mais úmido atmosfericamente do que mais seco, né? Nós temos, por exemplo, orquídeas vegetando em áreas de deserto. A maioria das orquídeas elas são encontradas em áreas, né, úmidas ou semi-úmidas. Então, de modo geral, as orquídeas elas precisam ter um ambiente, uma atmosfera com boa umidade. Por isso é importante sempre regar bem o chão do orquidário, às vezes 2, 3 vezes ao dia, para que a atmosfera, o ambiente fique, né, com a umidade mais alta. É importante muitas vezes também ter um higrômetro. Higrômetro é um aparelho que mede a umidade da atmosfera e ajuda você a controlar a umidade do ambiente. No vaso, nem sempre a orquídea deve estar, né, com os pezinhos molhados. Então, existem orquídeas que precisam de mais umidade e outras que precisam de menos. Aí você precisa conhecer a realidade de cada planta que você tem. Por exemplo, orquídeas micros necessitam de grande umidade para se desenvolver e para que elas consigam florescer, porque elas não possuem pseudos bulbos, grande parte delas. Outras, elas precisam de pouca umidade. Caso contrário, você vai acabar matando. Até existem orquídeas que não necessitam de água em determinados períodos para que elas floresçam bem. Então, você precisa conhecer as características de cada orquídea. Nada mais importante do que você, né, colocar a identificação de cada planta, se é caso você não conhece. Então, a identificação é simples, né? Você coloca em uma plaquinha, gente, como por exemplo aqui, ó. Né? Essa planta que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, é um Cymbidium aloifolium, né? Então é uma planta um pouco mais difícil de gravar o nome, então por isso a plaquinha ajuda você a conhecer as características, porque quando você vai cuidar dela, você vai lá no Google, digita, vai aparecer vários artigos explicando o local de procedência dessa planta, o seu ambiente de vivência, e com isso você consegue reproduzir dentro do seu orquidário.
Outra coisa importante é a questão da adubação. Manter adubações constantes. Muita gente diz assim, ah, mas eu não adubo e minhas orquídeas florescem bem. Beleza, né? O seu ambiente então consegue fornecer boa parte dos nutrientes que as orquídeas precisam para florescer. Mas é necessário uma adubação, né? Nós comemos todos os dias e as plantas elas precisam se alimentar para elas poderem se desenvolver. Então, uma adubação regrada, né, homeopática, feita a cada 15 dias ou semanalmente que seja, né, com doses pequenas, ajuda no desenvolvimento da planta e consequentemente na floração, né, no seu período correto, tá? Então, nunca em excesso, né, nunca demais, nem água, nem sol, nem adubação. Mas também se você não aduba, se você não deixa ela num ambiente de boa luminosidade e se você não molha, você pode acabar perdendo. Então, o que é necessário? Um equilíbrio, né? Uma dosagem correta, né? Por isso que muita gente acaba desistindo, porque não consegue acertar esse equilíbrio, nem de mais nem de menos. É uma questão de observação, você observar o seu cultivo, né? E o cultivo não é observar uma vez por semana, gente, é observar todos os dias, você olhar todos os dias sua planta, conversar com ela, né? Ver como que ela está reagindo ao seu modo de cultivo, para que você consiga fazer as intervenções corretas. Outra coisa importante para mexer, para você ter uma orquídea com uma boa florada, não ficar trocando ela de lugar. A orquídea não gosta que a gente fique mexendo. Tá, mas eu trouxe aqui elas. Beleza, eu trouxe, tirei elas do ambiente quando elas estão floridas, mas depois que elas terminou a floração, deixa ela quietinha lá o ano inteiro naquele mesmo lugar, né? Só mexe se realmente for necessário. Por quê? Né? Porque se você mexe, você quebra, né? Você quebra a cadeia de desenvolvimento dela. Se ela estava de frente para o sol, né? Aí você muda, coloca ela de costa para o sol, ela sente o que está acontecendo aqui, né? Estava numa posição, de repente estou em outra. Então, cuidar isso também, gente. Então, são regras simples, mas que fazem todo o efeito na hora de você ter um bom cultivo, tá bom? Então, vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui, gente. Então, aqui tenho uma Cattleya híbrida, infelizmente não tenho a identificação dela. Eu comprei ela em um festival de orquídeas, mas nesses festivais geralmente essas plantas híbridas elas não vêm com identificação. Aqui tem uma Cattleya intermédia tipo. Aqui eu tenho um Cymbidium aloifolium. Aqui tem a minha matriarca, gente, a minha primeira Cattleya, a Cattleya forbese. Tenho aqui o Dendrobium kingiano, um dendróbio muito florífero. Essa aqui é uma planta velha, por isso que ela não floresceu tanto, mas mesmo assim dá para constar, né, a quantidade de hastes florais que saiu, né? Só que passou já a floração. Aqui também tem um Cymbidium. Um Cymbidium híbrido nesse caso, aquele outro era uma espécie. Aqui tem uma xodozinha também, uma Cattleya intermédia, tipo, dando as caras, gente. Essa aqui está cultivada somente na pedra brita, para vocês verem, ó, olha só, gente, tá super bonita. É questão de umidade do ambiente, faz com que a planta se desenvolva. É uma planta que gosta de boa umidade, né? Mas está cultivada na pedra brita, um material que não junta tanta umidade. Aqui tem um híbrido de Sophronitis com Hofmannsegella flava. Aqui eu tenho uma mini, um Pleurothales gobre, agora esqueci o nome, como se pronuncia de forma correta. Eu tenho identificação ali com as demais. E essa daqui em especial, gente, não tenho a identificação dela, mas essa planta, para vocês verem como que a natureza é perfeita, olha só. Isso aqui é resquícios da geada, né, que aconteceu no meu orquidário o ano passado. Essa planta quase morreu. E aí ela ressurgiu do nada e olha só, gente, nesse minúsculo pseudobulbo, ela tá soltando uma flor. É maravilhosa, gente, maravilhosa.
Aqui uma Cattleya intermédia trilabelo, flâmea. Tenho aqui a Maxillaria crisanto. Então são algumas das orquídeas que eu tenho aqui no meu orquidário, né? São plantas muito bonitas que eu cuido com carinho e espero que vocês gostem. Ah, aqui também a gente estava esquecendo de falar, a Hoffmann Segela flava. Ela está cultivada na casca de pinos com pedra brita. Essa aqui, uma característica dela é a rupícula, né? Então eu tenho plantas rupícolas, eu tenho plantas terrestres, eu tenho plantas epífitas, tenho plantas minis, plantas grandes, tenho de todos os tipos. E graças a Deus eu estou conseguindo acertar o cultivo de boa parte delas, né? Diria assim que 95%, né, estão muito bem, né? Depois da geada eu consegui melhorar bastante o meu orquidário, tá? Então se vocês gostaram, se inscrevam no canal, gente, por favor, deixem o like de vocês, porque me ajuda bastante, gente, a produzir novos vídeos, né? Ajuda financeiramente para que eu consiga comprar mais alguns equipamentos que estão faltando, né? Como o microfone. Então, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!